Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Só Casa Top Brasília, com conteúdo de qualidade para você que quer construir, adquirir ou reformar uma casa de alto padrão. E o nosso tema de hoje é consultoria imobiliária. Eu quero uma casa de alto padrão. Por onde eu começo? Quem eu procuro? Um corretor de imóveis? Um consultor imobiliário? Será que existe alguém que vai entender qual é o imóvel ideal para mim? Para responder essas e outras perguntas, convidamos ela, que é mãe, professora, designer de interiores e consultora imobiliária, Sônia Monção. Seja muito bem-vinda, Sônia. Olá, boa tarde, ouvintes. Eu é que fico lisonjeada de ter sido convidada por vocês, Só Casa Top, para esse bate-papo. Eu quero, assim, de coração, gratidão por esse momento. Sônia, então a gente já vai começar falando das suas multitarefas. Mãe, professora, designer de interiores, consultora imobiliária. Nos conta um pouquinho da sua história e como a consultoria imobiliária entrou na sua vida. Multitarefas, eu acredito que hoje a maioria das mulheres, né, se encontram nesse perfil aí. Jornada tripla, jornada dupla, mas você sabe que essa jornada ela vem na minha vida desde sempre, né? Desde a minha infância. A gente vem de uma família pobre, né? Então a gente trabalhava, eu comecei a trabalhar aos 11 anos de idade, estudar, então trabalhava, estudava, então você já tinha ali, né, a sua jornada ali, mesmo que nem tantas responsabilidades, mas você tinha já aqueles compromissos. E a questão da consultoria imobiliária, na verdade, ela vem também dessa tenra idade aí. Eu me lembro que desde os meus 8, 9, 10 anos, eu sempre fui muito ligada com casa. Tudo que diz respeito à casa, eu gosto. Desde a faxina, organização, reforma, jardim. Então, eu já me via fazendo tudo isso. E na minha adolescência, eu lembro que na época eu estava trabalhando numa confecção, mas as pessoas iam na minha casa e gostavam de como eu organizava a casa da minha mãe. E me chamavam para organizar a casa dela, né? Então, eu ia com organização e faxina. Então, eu fazia a faxina e também organizava. E aí, quando chegou na idade para escolher a minha profissão, né? Fazer a graduação, eu queria muito ser arquiteta. Né? Meu sonho era ser arquiteta, mas a gente morava em cidade de interior, a faculdade ela já era nas cidades maiores, né? Nas metrópoles, nas capitais, e a gente tinha aquela questão de ter que trabalhar para ajudar no sustento de casa. E eu também tinha esse olhar para a educação, né? Eu tinha feito magistério, eu já estava trabalhando numa escola como auxiliar, e aí veio, não, vou fazer pedagogia. Né? Eu já estou aqui, vou fazer pedagogia. E no meu curso de pedagogia, eu tinha um professor que eu falava para ele, olha, eu estou nesse curso, mas eu queria estar fazendo arquitetura. Aí ele falou assim, deixa eu contar a minha história. Eu também queria ser engenheiro e fui fazer matemática. Depois que eu ganhei dinheiro como professor de matemática, eu fui fazer engenharia. Então, você vai fazer arquitetura também, né? Só que eu não fiz, né? Aí, já que tem que ser feito, tem que ser bem feito. Então, eu me encadeei ali para o lado da educação e fiz tudo que tinha, estudo e tal. Quando chegou agora, né, que eu já estou perto de me aposentar, eu falei assim, olha, eu queria construir casas, mas tem a questão financeira, mas também tem a questão que é muito complicado você lidar com os profissionais hoje na construção, né, você vai montar uma construtora, então é muito... Eu falei, não, já que eu não vou construir, eu vou vender. Aí eu fui fazer o curso de transações imobiliárias e, eu me encontrei. Era tão interessante que na hora que eu ia fazer as provas, eu já ia fazendo, né, dando as respostas, falei, gente, eu nasci para isso, é isso que eu vou fazer, eu estou no lugar certo, estou no caminho certo. E hoje, quem vai para o curso de imobiliária, ser corretor, vai como plano B. Eu não, ele era o meu plano A. É a realização do seu sonho, né? Exatamente. Você virou consultora imobiliária por um sonho. Não por uma necessidade. Justamente. Então, hoje eu vou fazer o quê? O meu hobby lucrativo.
né? Então, eu ganhei dinheiro, como meu professor falou, com aquilo que eu sabia fazer, né? Que era ser professora, me estabilizei, falei assim, não, agora eu vou fazer o que eu gosto. E quando você faz o que você gosta, você não trabalha, né? Você se diverte. Então, vou falar sobre diversão, né? Porque como é que você consegue conciliar, então, a sua vida profissional e a sua vida pessoal, né? Ou senão a sua diversão com a sua vida pessoal. Bom, atualmente, assim, eu tirei uma licença, né? Eu tô de licença prêmio, eu sou da Secretaria de Educação, nós temos uma licença prêmio. Eu falei assim, bom, então eu vou aproveitar essa licença para investir naquilo que eu quero fazer lá na frente. E assim, então não tá tão difícil, porque eu tô focada nisso agora, né? Mas esse processo, ele já vem de 2 anos atrás. Já há 2 anos que eu venho estudando sobre mercado imobiliário, eu fiz um curso de avaliação imobiliária. Então, como é que eu conciliei tudo isso? Eu me programei, eu me organizei. Na verdade, eu sou uma pessoa muito organizada, então eu tenho uma agenda, né? Eu acordo 5 horas da manhã, eu tenho todas as minhas tarefas, né? Eu faço a minha oração, o meu primeiro momento do dia é buscando sabedoria com quem tudo sabe. Então, assim, eu venho com esse planejamento. Então, se você planeja, não fica tão difícil, né? Não fica tão complicado. Esse conciliar, né? Verdade, tá certo. E eu sei que o seu lema é abrir portas para realizar sonhos, né? E como é que você ajuda os seus clientes a transformar esses sonhos em realidade? Bom, esse abrir portas, ele vem de possibilidades, né? E esse ajudar o cliente a realizar sonho parece assim, nossa, é mágica? Você vai... Como assim? Eu tenho um sonho, você vai realizar ele para mim? Uma fada madrinha? Tipo isso. Não. Eu primeiro escuto o que ele tem, o que ele quer, o que ele gostaria, o que ele deseja. Porque hoje, quem procura uma casa de alto padrão, ela não está procurando a sua casa própria. Ela já tem, normalmente ela já tem a sua casa. Ela quer algo mais, né? Então ela vai atrás do sonho mesmo. Exatamente, né? Ela vai galgando, né? Ela foi construindo esse sonho. E sonho é projeto. Né? Sonhos são projetos. É diferente de desejo. Eu desejo aquilo. Não, eu sonho. Então, eu tive um projeto, eu tenho uma meta, então eu vou atrás da minha meta. Eu passo pelas dificuldades e eu procuro ouvir o cliente naquilo que ele deseja, né? E também, assim, pegando aquilo que ele deseja, eu vou procurar exatamente o que ele me falou. Então, eu não vou ficar mostrando para ele 4, 5, 6, 10 casas. Né? Quando eu chego para ajudar ele na realização daquele sonho, eu vou pelo menos o mais próximo daquilo que ele me pediu. Né? Então, assim, as possibilidades, elas vão aparecendo durante todo esse processo da busca desse sonho. Né? Então, é mais ou menos dessa forma que a gente vai conduzindo aí. Ô, Sônia, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, assim, eu tenho um sonho, né? Vou galgando, e de repente eu tenho um sonho maior do que a minha condição. Então, você vai me escutar como cliente. Como é que você lidar com essa expectativa e realidade? Olha, eu quero uma casa assim, mas talvez agora eu não consiga desse jeito. Como é que você lidar com isso? Bom, na verdade, assim, quando você... durante a nossa conversa, essa situação ela já apareceu. Né? Eu já sei mais ou menos até quanto você pode pagar por determinado imóvel. Uhum. Então, eu não vou mostrar para você, olha, eu tive uma cliente que aconteceu exatamente isso. Ela falou assim para mim, olha, eu quero uma casa, né, com 4 quartos, piscina e uma dependência de empregado. Então, eu não ia levar ela para uma casa com 3 suítes sem piscina. Então, o que eu fiz? Eu fui vendo todas as casas que estavam dentro do perfil que ela me pediu. E detalhe, ela falou assim, eu só posso até tanto, né? Eu não posso ultrapassar esse meu orçamento, né? Esse valor. Aí, o que eu fiz? Eu fui buscando as casas que tinham o perfil que ela me pediu dentro da faixa, né, ali para mais e para menos, porque você sabe que quando você vai negociar, existe essa possibilidade de mais e menos, então assim, às vezes ultrapassava um pouquinho mais, às vezes era um pouquinho menos,
E aí eu ia selecionando dentro da exigência dela, né? Por exemplo, hoje nós não temos casas que têm dependência de empregada. Hoje, geralmente, as casas que estão sendo construídas, mesmo as casas, assim, depois a gente pode falar um pouquinho mais disso, mas mesmo as casas de alto padrão, que são menores, né? Porque você pode ter uma casa de alto padrão com a metragem menor. Então, as pessoas acabam priorizando área de lazer, os quartos, né? Normalmente com suítes, com piscina. Então, os condomínios hoje também, eles têm um padrão de metragem. Então, a pessoa, ela vai construindo a casa, né, com os acabamentos, tudo que ela quer, mas normalmente não tem a dependência de empregado. Pelo menos as casas por onde eu passei e aonde eu me posicionei hoje, né, no condomínio que eu me posicionei, a maioria das casas não tem. Só que o que eu fazia? Eu via assim, será que daqui da lavanderia dá para ela fazer esse quartinho, né? Se tinha esse espaço que ia contemplar a gente fala essa dor, né? A gente vê, normalmente, quando você vai vender uma casa, você não vende pelo prazer, você vende com foco na dor. Na necessidade, da necessidade, né? Dela. E aí, eu selecionei as casas que tinham esse cantinho que dava para ela fazer. Aí foi quando ela foi visitar. Não, então eu vou visitar a casa. E não fica aquela coisa desgastante, né, de você 10 casas visitando. Não, eu vou exatamente naquela. E foi dito e feito. Ela escolheu uma das casas, né? Por quê? Porque estava dentro de tudo que ela me pediu. Então, hoje a consultoria, ela não é só a transação da compra e da venda, né? A consultoria, ela vai além. Então, ela vai ter esse vínculo com o cliente, que é muito importante você criar esse vínculo com o cliente, porque às vezes essa venda, ela não acontece de imediato, né? Às vezes você vai alimentando esse relacionamento por 6, 7, às vezes até 1 ano, para chegar na finalização do sonho, vamos dizer assim, né? Do desejo. E isso é muito gratificante, saber que depois de 6 meses ela voltou para te procurar, né? Porque é uma relação de confiança, isso, uma relação, né, é sonho realizado, né? É aquilo que você falou no começo, bem planejado, foi planejado, né? E falando sobre vínculo, você falou vínculo, né? Eu crio vínculo com o cliente. Tem alguma história que te emocionou, que te marcou nesse tempo, que você pode compartilhar com a gente? Com o cliente? Com o teu cliente. Olha, com essa formação de vínculos mesmo. Eu tenho uma história assim que ela foi um pouco sofrida, mas a gente veio conduzindo de uma forma muito interessante. Marcou, às vezes, né, nem tão de uma forma tão muito positiva, né? Mas eu tinha uma cliente, né, que ela optou lá por uma casa, ela foi ver a casa que ela queria, e assim, ela já tinha perdido uma casa por essas questões mesmo, eu vou deixar para depois, porque eu ainda vou ver o dinheiro, eu não tenho o dinheiro todo, e ela acabou perdendo uma casa. E para não perder essa casa, ela acabou fazendo assim, um depósito, né, uma negociação que no percurso desse, né, do prazo, dentro da negociação que eles tinham, ela meio que foi repensando, né? Ela foi repensando, então não é isso que eu quero, não vai dar certo por isso, eu vou desistir, né? E ela acabou desistindo. E desistiu, a gente conversou tudo sobre isso, sobre essa perda, tudo, mas a gente veio criando esse vínculo, porque eu também fui sofrendo com ela dentro desse processo, né? E não tinha só eu envolvida, tinham outros corretores também. Então, foi um pouco frustrante, porque, assim, nem sempre a negociação passava por mim. Aí, o que aconteceu? Depois que ela fechou tudo, ela me procurou e se abriu, né? Abriu o coração e eu fui orientando ela, né? Do que ela podia fazer, do que ela não podia fazer. Então, assim, o cliente, quando você fideliza o cliente nessa relação, pode vir outros, né? Mas ele sempre vai lembrar daquele ombro que ele recebeu na hora que ele precisou. Então, assim, foi uma história que hoje nós somos amigas.
É mais do que um processo de venda, né? É você ter olho para o cliente. Exatamente. É a questão da humanização, né? Você já falou um pouco pra gente como é que você ajuda o cliente a encontrar o imóvel. Você também faz essa parte de achar o melhor preço, a melhor negociação, o melhor financiamento? Você faz toda essa parte completa ou é só escolher a casa? Não, a gente vai ver tudo isso, porque assim, até você chegar na parte da compra, tudo isso já foi, vamos dizer assim, trabalhado. Então, você já ouviu o cliente, você já sabe quanto que ele pode, você já ouviu o cliente vendedor, até onde ele chega na negociação. Então, para não causar uma frustração na hora que você sentar para fechar um negócio, né? Então, isso, você precisa gerar uma confiança, né? Dos dois lados, você precisa gerar uma confiança para que o negócio ali aconteça. E quando se fala assim, às vezes a pessoa vai precisar de financiamento, aí a gente tem os correspondentes, né, que a gente indica, tanto da Caixa, dos bancos, financeiras, a gente vai indicando, porque aí essa parte eles têm mais propriedade e vão orientando. Mas a gente também tem um vínculo com esses profissionais, justamente para auxiliar nesse processo, né? Para que ele se torne o menos frustrante possível, né? No final ali da negociação. Você fala com tanto amor, né? Aquilo que você falou no começo, né? Eu estou fazendo consultoria imobiliária por realização de sonho, né? E realização é uma palavra bastante viva no seu vocabulário, né? Você é professora, falou pra gente que falta pouco tempo para se aposentar, né? Mas já está construindo o seu futuro. Então fala um pouquinho pra gente sobre isso, sonhos, projetos, planos, porque eu sei que a consultoria imobiliária está dentro deles, né? Tá, com certeza. Não, aquilo que eu falei, né? Sonho, quando você tem um sonho, você tem um alvo para, né, para você chegar nele. Dentro desse processo, eu tive a realização de um sonho, né? Esse sonho de ter a minha casa própria assim, a minha casa dos sonhos, a minha casa hoje, com um padrão muito melhor do que eu imaginava que um dia eu pudesse ter. Então, assim, quando eu falo de realização, é porque é possível, né? Só que não é fácil. Não é um conto de fadas, você não faz um pedido ali para o gênio e ele, pum, materializa. Eu sempre costumo dizer assim, olha, se você tem um sonho, não desista dele. Né? Continue no caminho. Eu lembro que, assim, no início ali do meu casamento, a gente não tinha condições, mas eu sempre tratei todas as casas que eu morei como se fosse meu palácio. Entendeu? Sempre muito organizada, sempre muito limpa. Eu cuidei. Na verdade, eu cuidei de tudo. E eu tenho isso de cuidar. Eu tenho essa coisa de cuidar das filhas, de cuidar do marido, de cuidar da casa. E era tão interessante que quanto mais eu cuidava da casa, eu dava um salto. Aí eu construí uma outra melhor, dentro das minhas possibilidades. Depois eu construí uma outra melhor, dentro das minhas possibilidades. Então, assim, hoje eu cheguei na casa que eu queria. Então, se eu quiser parar, eu já posso morrer, eu já realizei meu sonho. É o que eu queria, estou satisfeita. Mas foi todo um processo, né? Então, teve o projeto, porque eu sempre tive o projeto como eu tenho esse meu projeto. A hora que eu decidi que eu não ia ficar parada depois de me aposentar, eu tenho um sonho, né? Eu e meu marido, a gente traçou ali uma meta e a gente agora está dentro do processo como um projeto para a gente chegar nessa meta. E é assim, eu sempre falo assim, ó, pensamento que gera sentimento e que gera ação. Então, nunca ficar só no campo das ideias. Então, eu não tô lá sonhando, pensando na minha casa. Não, eu tô sonhando com a minha casa, eu mentalizei a minha casa, eu tô no processo para eu materializar aquilo que eu quero. E é mais ou menos a palavra realização, ela vem disso. Você consegue realizar, se você não desistir. Quando você se aposentar, você vai continuar sendo consultora imobiliária? Nina, olha só, é muito interessante essa sua pergunta, porque olha que interessante, eu estava pensando que faltam 5 anos para eu me aposentar. Eu estava pensando assim, que ao longo desses 5 anos, eu ia estudar, eu ia me preparar, aí quando eu me aposentasse, eu ia praticar, né, a profissão. A consultoria? Então você adiantou. Não, escuta, aí eu já estava 2 anos ali me preparando, aí eu fiz uma imersão. O nome 100% preparada.
E foi tão interessante que ela vai mexendo, ela vai despertando o gigante que tem ali dentro de você. E eu tava muito tranquilinha do jeito que eu tava. Menina, depois dessa imersão, aí eu peguei e falei assim, cara, por que não? Agora, né? Por que não? Aí eu já tenho a teoria, então bora botar a teoria e a prática para caminhar junto. Então foi mais ou menos isso. Realização tá no seu vocabulário mesmo, né? Ah. Não, e detalhe, a menina que trabalha comigo lá na escola, no início do ano, lá, né, não, na verdade, no final do ano, eu falei para ela, falei, mulher, eu preciso pensar em uma outra coisa, eu já estou fazendo esse curso e tal, eu vou fazer. Comentei com ela. Aí, quando foi em fevereiro, março, que foi quando eu coloquei em prática, ela falou, meu Deus, você falou pra mim que ia fazer, você já tá fazendo. Eu falei assim, tinha uma pontinha de iceberg lá que você não conhecia, né, que eu já tava me preparando pra isso, mas agora eu vou pra prática, e foi o que eu fiz, Tá certo. prática, né. E a gente sabe que é a realização de um sonho, você fala com muito amor sobre a consultoria imobiliária, mas a gente também sabe que existem desafios. Quais são os maiores desafios para uma consultora imobiliária de alto padrão? Sabe que, fazendo assim a pesquisa de mercado, hoje Brasília, ela tem muitas casas muitas casas padronizadas de alto padrão e luxo, né? Também é importante você saber assim, você quer uma casa padrão, alto padrão ou luxo? Porque tem todas essas, ainda tem essas diferenças. Então, tem muitos condomínios novos em Brasília, nas imediações de Brasília, então tem muitas casas com esse perfil, né, de bons acabamentos, casas que traz assim um requinte maior, que te dá um conforto, tem a questão também da parte de tecnologia, que os construtores hoje estão pensando muito nisso. Então, isso assim, casas nós temos muitas. Tem muitas casas no mercado. O mercado está cheio, as prateleiras estão lotadas. Só que qual é o desafio? O cliente comprador. Cadê as pessoas para comprarem essa casa? Né? Então, eu, Sônia, hoje, dentro desse nicho aí, eu sinto, esse é o meu desafio. De achar o comprador de alto padrão? Para a casa que está no mercado. Sim. E como é que você faz? Como é que você lida com isso, com esse desafio? Então, assim, porque assim, o nosso negócio, ele não é com propriedades, é com pessoas. Boa. Né? Então, o nosso negócio é com pessoa. Tanto o cliente comprador, quanto o cliente vendedor. E eu tenho participado, eu tenho feito networks, sabe? Eu tenho participado de alguns grupos, e eu tô indo, assim, tanto para formação, quanto para relacionamento. Então, você acaba unindo as duas coisas ali. Você assiste uma palestra sobre vendas, sobre conquistar pessoas, saber o perfil comportamental da pessoa. Então, mas ali mesmo você começa a conhecer pessoas. E é tão interessante, por exemplo, recentemente eu participei de e ali numa conversa tão informal, a menina falou assim, nossa, eu vi seu Instagram, você trabalha com imóveis, né, de alto padrão. Nina, eu quero vender meu apartamento. Ai, que legal. Então, assim, é uma coisa assim que eu não vou falar assim, quer comprar uma casa, né, eu não vou fazer a venda para a pessoa, mas ali naquela conversa você tem que ter uma escutativa, né, o que a pessoa está falando, o que você pode ajudar. Entendi. E, Sônia, como é que você mantém, assim, essa calma, mas como você lida com essa pressão de ter que alcançar a meta e, ao mesmo tempo, ter que lidar com as exigências do cliente, né, e gerar esse vínculo? Como é que você lida com isso? Bom, na verdade, assim, hoje, a imobiliária que eu trabalho, ela é muito acolhedora. Então, nós temos todo mês, né, nós temos a reunião de faturamento para ver o quanto a gente alcançou, qual é a nossa meta, o que está precisando fazer. Se você não teve sucesso num mês, é como uma constelação, sabe? Às vezes uma estrelinha brilha mais lá e a outra não está brilhando tanto, mas aquela outra estrela vem e te puxa. Então, existe uma motivação nesse sentido. E eu tenho sentido muito isso na empresa que eu trabalho. Lá nós temos
os corretores, mas nós não somos concorrentes, nós somos parceiros. E isso é muito legal, né? Então, quando vem a questão da meta, você fala, puxa, eu não consegui atingir a meta, aí você fica, né, meio para baixo e tal. Aí você, não, vamos partir para outro, vamos pensar umas estratégias aqui, vamos ver o que ficou, né, o que você deixou de fazer, vamos realinhar isso daqui. Então, existe essa parceria, esse cuidado e essa ajuda dos colegas. Então, isso é muito bom. Né, de você. Faz toda a diferença. Muita diferença na questão, assim, você não está sendo só cobrado. Então, depois que ele passou, assim, toda a parte vamos dizer assim, né, das metas, do que a gente atingiu, aí você fica assim, ai, meu Deus, né, mas foi um puxão de orelha, porque aí ele fala, tudo que você deixou de fazer, você não fez isso, não sei o quê, tem que fazer isso, só que depois, no final, ele, sabe assim, morde a sopa? É mais ou menos o que acontece. Então, você sai motivado da reunião. Então, isso é muito legal. Sai motivada para a próxima meta e bate a próxima meta. A próxima meta. E a questão, assim, de lidar com as exigências do cliente, é aquilo que eu te falei. A escuta tem que ser ativa. E existe. Nossa, eu tenho uma cliente que eu tô com ela desde fevereiro, desde quando eu realmente iniciei, né? Lembra que eu falei que a gente vai? Sim. E ela é muito exigente. Ela sabe exatamente o que ela quer. Ela sabe. Por exemplo, ela tem um projeto, ela me falou de todo esse projeto, porque assim, você acaba ouvindo toda a história da pessoa, né? Porque se você vai trabalhar ali essa assessoria com ela, do que ela tem que fazer, de como ela tem que fazer, é inevitável que você não conheça esse trajeto, né? Então, ela fala assim, olha, eu quero fazer isso por conta disso, mas não adianta vir com outra coisa que não vai dar certo, entendeu? E tudo bem. Aí eu falei, não, vamos. Aí teve a primeira vez, não deu certo, né? Aí recuamos de novo, não, vamos continuar, tal, não sei o quê. E aí passou um tempo, eu acho que ela até pensou que eu tinha esquecido dela, embora a gente conversava de outras coisas. Aí, de repente, eu chego pra ela e falo assim, olha, achei uma coisa que é sua cara. A hora que você entrar naquela casa, é a sua cara. Aí ela falou assim, então, bora ver. Eu pensei, olha, aí o que eu fiz? Antes de falar para ela, eu já tinha ido falar com o proprietário das exigências dela, entendeu? Para ver se gerava uma atenção dele, pelo menos para conhecer a casa dela. Aí eu tinha que fazer também todo esse trabalho. Aí eu conversei com ele, aí ele falou assim, não, traz ela para ver a casa. Se ela gostar, eu vou lá ver a casa dela. Eu falei, opa, já gerou interesse. Porque no começo ele falou assim, não quero pegar a permuta de casa, não sei o que, ele já tinha dado né? Aí tá, vamos lá. Aí levei ela para casa. Menina, quando ela entrou na casa, ela falou assim, gente, era exatamente isso que eu queria. Era exatamente essa casa que eu queria. Só que na hora da negociação, ele recuou, aí ela falou assim, não, então eu não vou fazer. Então, ela era muito exigente em relação a isso. Mas o seu papel você fez, né? Com certeza. Sônia, você acredita que a gente já tá terminando? Gente, passou tão rápido. Passou rápido, não passou? Mas a gente não poderia terminar sem você mandar uma mensagem para quem tá procurando uma casa de alto padrão em Brasília. Então, eu vou deixar aberto para você falar para esse público. Na verdade, a mensagem que eu deixo é assim, ter um consultor imobiliário hoje, eu acredito que seja uma necessidade, porque é a pessoa que vai estar com você ali, vendo detalhes que muitas vezes você passa despercebido na hora da compra, principalmente na hora da compra, de você ter uma pessoa que vá com você visitar o imóvel, para ele ter um olhar mais, vamos dizer, clínico, específico em determinadas coisas, porque hoje o corretor, ele não faz só a parte de transação. Os corretores mesmo, que estão levando muito a sério esse mercado, ele já está pensando em outras coisas. Ele sabe um pouco da construção, ele sabe um pouco de materiais, ele sabe um pouco da parte de negociação, tudo isso. Mas é importante que você não fique só na parte da transação, né? Vou lá, pego um corretor, só para fazer a transação imobiliária. Não, busca um consultor, porque ele vai além da transação imobiliária, né? Ele faz todo um trabalho que antecede, na verdade, o fechamento desse negócio. E aí você pode fazer com muito mais segurança, com certeza. Esse é
Tá certo. Obrigada, Sônia, pela sua participação. Muito obrigada por ter compartilhado com a gente histórias, tanto sua quanto dos seus clientes, né? E a gente agregou bastante conhecimento aqui. E a você, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até o próximo episódio.